Vamos lá. Fórum Mídias de hoje, 27 de maio de 2025. Temos aí uma cela vazia, esperando, uma cela com 4 lugares, esperando aí um pessoal. E tem uma turma que não pode ver um imóvel, né? Eles gostam de ter sempre aquisição de imóveis e parece que eles estão querendo ocupar esse aí. Só que aí esse daí não vai ter dúvida se eles vão, se vai precisar de rachadinha. Eles já vão para aí de grátis. A turma está aqui, olha. Quem está primeiro na fila aqui é o Jair Bolsonaro, que o processo dele ele já está devidamente enquadrado como réu. E agora o PGR vai investigar o Eduardo e quer que Bolsonaro explique a conspiração nos Estados Unidos. Isso é importante, porque a conversa do Eduardo Bolsonaro é de que Eduardo, está sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes. Só que o Alexandre não está perseguindo o Eduardo. A Procuradoria-Geral da República é que pediu a abertura do inquérito, e o relator do caso é o Alexandre de Moraes. E eles querem dizer que eles querem fechar o caso numa disputa de que o que está acontecendo é que o Alexandre de Moraes quer censurar o Eduardo Bolsonaro, e que é por isso que ele está reclamando lá fora, mas é mentira, nós temos mostrado isso aqui há muito tempo. O problema é que eles estão lá fora defendendo que o Brasil não é uma democracia, que no Brasil as eleições estão sendo manipuladas, de que no Brasil há uma perseguição política à extrema-direita. E isso é mentira. Isso é mentira. Aqui, um trecho do pedido de abertura de inquérito. As evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário não é só o Alexandre de Moraes, não. Visa a interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal, em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados. É isso. Eles querem dizer que o processo é um processo fake, que é uma perseguição política ao Jair Bolsonaro. Aqui, ó, entre os pedidos, o Gonê pede a oitiva de Jair Messias Bolsonaro para que preste esclarecimento a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser o responsável financeiro pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro em território americano. O Bolsonaro já havia dito que ele que estava bancando o Eduardo lá fora. Não é? Aqui, olha, nós temos uma prova disso, de que não se trata de conversa de censura a Alexandre de Moraes, não, que é muito mais do que isso. Isso aqui é o Jair Bolsonaro falando no telefone. Nós já mostramos esse vídeo aqui outro dia, mas vou repetir aqui só rapidamente para verem, em que o Jair Bolsonaro diz claramente ao representante lá nos Estados Unidos que ele é vítima de lawfare aqui no Brasil. Para entender aqui, não sei se dá para ouvir. Dá para ouvir. Presidente, estou fazendo a tradução aqui para o Jim, que é o presidente do Conservative Caucus. Vamos dar o vídeo mais para frente aqui, ó. Os Estados Unidos baterão aqui no Brasil, nos ajudarão. Os Estados Unidos do Brasil nos ajudarão.
let him know I've sent a message to you, Eu mandei uma mensagem para você, acabei de ler. which you'll receive. Olha lá o que eles estão Você fazendo vai lá receber fora. em breve também aí. We're committed to helping Brazil. Nós estamos comprometidos com ajudar o Brasil. And it's my personal hope that you're on the ballot in 2026. E é meu desejo pessoal que você esteja como candidato em 2026. Olha só, se o problema é fake news, Vítimas aqui, Ó. do lawfare, We are victims Lawfare. of lawfare. judiciário, Judicial o power. judiciário é quem decide quem pode e quem não pode disputar eleições no Brasil, diz ele. É isso que ele afirma. Ou seja, está querendo dizer que o judiciário aqui é que decide. Não, o judiciário, ele infringiu as leis, ele não está inelegível porque o Alexandre de Moraes decidiu, não. Foi o Tribunal Superior Eleitoral, porque ele convidou os embaixadores com fake news. Com fake news. Olha aqui, ó. Bolsonaro sobre 2026. Sem a minha presença é como a Venezuela. Eles querem que os Estados Unidos sancionem o Brasil como faz com a Venezuela, que teve bilhões de dólares em ouro e em moeda confiscados nos Estados Unidos, no Reino Unido, dinheiro do povo da Venezuela que está confiscado nos Estados Unidos, está confiscado no Reino Unido, e é isso que eles estão pedindo para ser feito, que o Brasil seja sancionado, que no Brasil não há mais uma democracia, que a extrema-direita não pode concorrer porque é vítima de lawfare. O criminoso que chamou embaixadores e contou mentiras sobre as urnas do Brasil, coisa que os próprios militares tentaram descobrir alguma fraude, não encontraram nada. Um criminoso que está sendo julgado agora porque havia um plano de assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, e, inclusive, o presidente do TSE à época, Alexandre de Moraes. E eles querem se dizer perseguidos. Perseguidos. Aqui, ó. Sem a minha presença, é uma eleição parecida com a da Venezuela, onde a Maria Corina Machado e o Henrique Capriles foram tornados inelegíveis por 15 anos. Qual é a acusação? Atos antidemocráticos. Quais foram os atos antidemocráticos? Ocupar um carro de som e criticar o Maduro. Mas isso lá, o Bolsonaro ele foi condenado por disparar fake news para embaixadores. Agora entra o Flávio. Como eles estão com ciúme do pai ir para a cadeia, o Flávio Bolsonaro diz que o Gonê entra no rol de possíveis sancionados pelos Estados Unidos, após pedido para investigar irmão. Aí diz aqui, ó, é bizarro como a democracia acabou no Brasil. Olha só, o cara faz uma declaração dizendo que não há democracia e não vai preso. Se fosse uma ditadura, na ditadura, se você falasse que não tinha democracia, você ia em cana no mínimo. Dependendo da sua posição, você desaparecia. É bizarro como a democracia acabou no Brasil. Até o chefe do Ministério Público usa seu poder para perseguir um parlamentar que está buscando ajuda internacional. Ele não está perseguindo, ele mandou investigar. A polícia vai investigar, como aconteceu com o pai do Flávio Bolsonaro. Ele não está sendo perseguido. Foi feita uma investigação pela Polícia Federal que resultou em 800 e tantas páginas que foram enviadas para a Procuradoria-Geral e que se transformaram em denúncia, que ele virou réu. A mesma coisa agora. Ele diz aqui que o Gonê faz mais uma cagada e ratifica as autoridades americanas o estado de exceção vigente no Brasil. Quer dizer que nós estamos num estado de exceção? Eu não sabia disso. Há estado de exceção no Brasil? Essas pessoas ficam dizendo isso e depois reclamam quando a lei vai em cima.
O Carlos Bolsonaro, quando não viu que o pai estava indo, o Eduardo pode ir, e o Flávio está querendo ir junto, pegou e entrou também. Ó. Não é mais novidade, disse ele na Rede X, não é mais novidade para ninguém, especialmente para aqueles que ainda preservam o bom senso, que o Brasil não vive mais uma democracia. Para a família Bolsonaro, o Brasil não está mais numa democracia. E é isso que eles estão defendendo lá nos Estados Unidos, pedindo sanções ao Brasil. E aí, como é que fica? Eduardo Bolsonaro reagiu ao pedido de abertura do inquérito e afirmou que os processos judiciais no Brasil viraram meio de achaque. Olha só o nível. E que isso reforçaria a tendência de sanção a Moraes. Não é só o Moraes. Eles falam o judiciário brasileiro, eles falam do sistema político brasileiro, que aqui não é mais uma democracia. Então, eles ficam jogando essa fumaça de que é o Moraes, fulanizando no Moraes, mas o ataque deles é contra o Brasil. É contra o Brasil. Aqui, ó. Eles estão confirmando tudo aquilo que a gente sempre falou. Olha só, de que o Brasil é um estado de exceção. Não é o Alexandre de Moraes que é um ditador, é o Brasil que é uma ditadura. É isso. É mentira de que o problema deles é com Alexandre de Moraes. Não é, não. Que depende do cliente, dos fatos políticos. Eduardo Bolsonaro não tem defesa e será preso, diz criminalista. Isso aqui é o Cacai, grande criminalista brasileiro, que afirmou numa entrevista aqui à revista Fórum. É algo inadmissível. Ele reconheceu e o pai dele, Jair Bolsonaro, ainda elogiou o que ele estava fazendo lá no exterior, o Eduardo. Ela não só elogiou, como está financiando. Né? Pelo menos, eu não acredito que o Bolsonaro botou a mão no bolso para alguém, né? Mas ele disse que estava. Né? É lamentável como é que um deputado federal pode se insurgir contra os interesses do país. Claro, eu até entendo, um filho desesperado, sabe que o pai vai ser preso em pouquíssimo tempo, talvez em outubro, dezembro, estará preso. Mas nada justifica um ataque contra a soberania nacional, contra o Supremo Tribunal Federal. É isso aí do que se trata. Falam muito em prisão domiciliar para Bolsonaro. Eu acho que, infelizmente, será o caso de uma prisão familiar. É o que tudo indica. Emenda o advogado. Parece que realmente a família Bolsonaro está querendo ocupar aquela casa vazia, aquela cela lá que está com 4 lugares reservada. Eles estão loucos para ir para lá. E agora o processo que já foi contra o Jair pode virar agora contra o Eduardo, e se o Flávio e o Carlos continuarem no caminho também. Não é? Era isto o Fórum Mídias de hoje. Mela, é isso aí. Eu achei interessante porque o Eduardo Bolsonaro, né, ele já percebeu que com este inquérito aberto contra ele, aumentam as chances de prisão do próprio pai, né? Se o pai dele já estava na iminência de ser preso, esse inquérito aberto contra ele, Eduardo Bolsonaro, não contra o pai, porque o pai já é alvo, né, da ação penal por golpe de Estado. Mas esse inquérito aberto contra ele aumenta as chances de prisão do próprio pai. O Jair Bolsonaro vai ter que depor na PF para falar sobre a presença do filho dele nos Estados Unidos. Imagina como vai ser esse interrogatório. Imagina a quantidade de provas que a PF pode produzir a partir de um depoimento do Bolsonaro sobre o filho dele lá. Porque, como o Cacai falou, o próprio Jair Bolsonaro já falou
elogiou a atuação do Eduardo nos Estados Unidos, né? Falou que está usando dinheiro de Pix para bancar o Eduardo lá, enfim, prova contra os dois é o que não falta, né? E deu aquilo que a gente mostrou no vídeo aqui, aquela ligação dele dizendo que o Brasil que é um lawfare aqui, onde o judiciário decide quem pode ou não disputar a eleição, que aqui virou uma... Se ele não tiver nas urnas, aqui virou uma Venezuela. E estão defendendo que aqui é um estado de exceção, que o Brasil vive um estado de exceção, o que é um absurdo completo. Não é? E ele ainda diz que os Estados Unidos estão chocados. Estão chocados. Parou o país, né? Os Estados Unidos estão polvorosos. Ok, pessoal. Até amanhã. Bom dia a todos. Amanhã, Melo. Obrigada. Tchau, tchau.